Note, irmãos, que nós estamos na parte do catecismo que se refere à nossa gratidão, ou seja, a terceira parte. Se você colocar aí na página 92, você vai ver que começa, no dia do Senhor 32, começa a terceira parte do catecismo, né? Nós já vimos o prólogo, que é qual é o nosso único consolo na vida e na morte, saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Depois estudamos a primeira parte do catecismo, que é a nossa miséria, quando o homem caiu, né? Tornou culpada toda a humanidade. Então nós já fomos concebidos em pecado. Então a nossa miséria espiritual, nós já nascemos portadores do pecado. Não é aí uma questão de escolha, mas um fato e uma questão de necessidade de um Salvador. Por isso a necessidade de um Salvador. Ora, se alguém precisa ser salvo, é porque existe um perigo. E o perigo está inato a nós mesmos, porque nós, que é o pecado, nós já nascemos com o gene do pecado. Depois, a segunda parte é a graça de Deus, né, que é manifesta por nós através de Cristo, a providência de Deus para cuidar disso, para reparar este erro que Adão cometeu, foi levantar o segundo Adão, né, e manter a aliança com o segundo Adão, que é Cristo. Esta é a graça, a segunda parte. E agora aqui na terceira parte, é a nossa gratidão, ou seja, a nossa única resposta a Deus. Então, note isso, que essa terceira parte, essa parte que estamos estudando agora no catecismo, refere-se à nossa postura diante de Deus. Não são ordens de um Deus caprichoso que quer que nós sigamos aquilo, por algum capricho, não é isso. Mas é a moral de Deus revelada, e nós, por gratidão a Deus, nós então procuramos obedecer aquilo, porque este Deus nos tirou daquela miséria espiritual e nos salvou a Cristo. Nós seríamos condenados eternamente por isso. Agora, dentro desta parte da nossa gratidão, nossa postura, nós chegamos no dia do Senhor 35. E eu quero convidar os irmãos para a leitura da pergunta 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ordenou em Sua palavra. Olha só, irmãos, o segundo mandamento é extremamente ofensivo a Deus. Extremamente ofensivo a Deus. E quando eu menciono outros grupos do segmento cristão, não é por mal, mas é para nós vermos. É como o Lutero diz, né? A verdade pela verdade e só a verdade. É para que nós possamos observar. Há um grupo, um segmento cristão aí, que insiste muito na questão do quarto mandamento, alegando que devemos guardar o sábado literal. E esta é a mensagem deles. Porque os 10 mandamentos não passaram, então nós temos que guardar. Certa vez, alguém veio trazer essa mensagem para mim, desse segmento, e me trouxe um livro com diversas supostas, com imagens supondo a divindade, imagens de Cristo, imagens de Deus. Ora, uma quebra evidente do segundo mandamento. A preocupação era o quarto mandamento. E na própria literatura que me deram, uma sequência de quebra do segundo mandamento, comparando Deus com imagens desenhadas por homens, criado por mãos humanas. O Deus incomparável, o Deus que fala: a quem me comparareis para eu ser igual? O Deus que fala: toda a imagem da divindade são professores de mentira. E que associação tem a verdade com a mentira? Então a quebra do segundo mandamento, irmãos, é algo que ofende muito a Deus, porque compara Deus com as suas criaturas. E além disto, há algo muito grave a ser mencionado aqui. Quem faz isso, Deus entrega ao próprio erro. Se nós olharmos ali em Romanos capítulo 1, nós vamos ver que essas pessoas deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar a criatura de Deus. Essas imagens são coisas criadas e não Deus. A imagem de um homem na cruz não é a imagem de Cristo. Nós não temos a imagem de Cristo.
Somente quem viu Cristo pessoalmente, ali os apóstolos, as pessoas daquela época, podem ter uma imagem de Cristo. Nós não temos isso. E a palavra de Deus diz que nós não devemos comparar Deus com ninguém, com nenhuma outra criatura. E o apóstolo Paulo aos Romanos fala que quem faz isso, o próprio Deus o entrega ao erro, para que eles pratiquem coisas inconvenientes. Basta olhar a história e você vai ver quantas coisas inconvenientes essas pessoas praticam. Então nós devemos olhar firmemente para as Escrituras. E as Escrituras nos dizem que nós devemos guardar o segundo mandamento. A pergunta 96, o que Deus exige no segundo mandamento? Que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. Em hipótese nenhuma. Nem o adoremos de modo diferente daquele que Ele nos ensina, ou melhor, daquele que Ele nos ordenou em Sua palavra. Quero convidar os irmãos para a leitura aqui de Mateus capítulo 15, verso 9. Mateus 15, verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja aqui, verso 8 e verso 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, as pessoas ensinam que não tem problema fazer imagens. Elas ensinam isso. Até para nosso susto, né? Igrejas aí que são até mais próximas das Escrituras, algumas delas já estão ensinando isso, que não há problema em fazer uma imagem de Escritura, sendo que o próprio Deus, com sua própria mão, escreveu os 10 mandamentos e a lei. E não é à toa que Deus proíbe essas imagens. Então essas pessoas ensinam que não há problema. E aqui o próprio Senhor Jesus diz, né? Veja o verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles honram com os lábios, mas o coração deles não está na palavra. Se o coração deles estivesse na revelação de Deus, ele ia falar: olha, Deus não quer imagens, né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Há uma ilustração que eu sempre uso, né? Imagine que uma pessoa, ela não goste de azul, ela detesta azul, nunca gostou de azul, não tem nada de azul na casa dela. E é aniversário dessa pessoa e você quer homenagear essa pessoa, você quer fazer um presente para ela. Então você vai e compra uma camisa azul e dá para ela, porque simplesmente você ignora que ela detesta azul. A mesma coisa com relação a Deus. Deus detesta essas abomináveis imagens. E as pessoas estão usando para ensinar crianças. Estão usando imagens da divindade para ensinar crianças dentro da casa de Deus. Outros usam essas imagens em cultos. Outros usam essas imagens em literaturas. Isso ofende a Deus e tem que parar. Isso nasceu na Idade Média com o desvio da Igreja Católica Romana. E essas pessoas, a igreja já foi reformada. A igreja deve se manter na reforma que foi feita, porque a reforma trouxe a igreja de volta às Escrituras para observar a vontade de Deus. Isso tem que parar. Não pode mais haver reformadores nas igrejas. Não tem mais isso. Antes era uma igreja, hoje são diversas denominações, cada uma com as suas tradições. Mas o cristão verdadeiro tem que se reformar a si mesmo e voltar para as Escrituras e não ficar nesses desvios. Essas imagens ofendem a Deus, porque nenhuma delas pode representar a Deus, porque Deus é incomparável. E diz: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Quero convidar os irmãos aqui, livro de Isaías, capítulo 40, versos 18 a 25. Profeta Isaías, capítulo 40, 18 a 25.
com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perfeito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Eis que o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como os gafanhotos, é ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então, irmãos, é uma quebra gravíssima de mandamento, que ofende a Deus, que distorce a verdadeira adoração. Há um filme aí, um seriado aí que é produzido por uma seita, e hoje em dia as pessoas ficam imaginando Cristo falando aquelas coisas ou agindo como aquele ator. E aquilo é produzido por uma seita que perturbou a igreja no século XIX, e surgiu no século XIX perturbando a igreja e perturba até hoje. Qual a dificuldade de abrir a Bíblia e seguir a revelação que o próprio Deus deu? Qual a dificuldade que existe nisso? Porque aqueles que professam serem cristãos insistem no erro, condenam os católicos romanos pela idolatria e praticam a mesma coisa. Por que acontece isso? É hora de haver uma reforma interna, profunda, sincera. Aquele que de fato quer ser cristão, ele deve olhar para esses erros abomináveis e falar: isso não representa o meu Deus. O meu Deus é invisível e ele é adorado e louvado pelos seus feitos. E nós cremos que tudo que ele faz são fatos que nós não vemos. Essa é a nossa fé. A convicção de fatos que nós não vemos. Então, a ninguém comparareis. Esses líderes que vão ensinar sobre a Trindade, que comparam a Trindade com o ovo, porque o ovo tem 3 elementos, que comparam a divindade com a água, porque a água tem 3 elementos. Essas pessoas estão errando, comparando Deus a um ovo, comparando Deus com água. Isso deve acabar. Isso é um insulto a Deus. O nosso Deus é muito maior do que tudo isso. Pergunta 97. Então, não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Resposta: Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagem delas para adorá-las, ou para servi-lo por meio delas. Então, Deus não pode ser visivelmente representado, nem o Espírito Santo, nem Deus Pai, nem Deus Filho. Não pode. Podemos ter uma imagem de alguém, de algum animal? Pode. Não tem problema, desde que você não adore aquilo, não há problema nenhum. Você pode ter a sua foto nas redes sociais, aquilo é uma imagem. Você pode ter uma foto da sua mãe na sua carteira, da sua namorada, da sua esposa, dos seus filhos. Não tem problema isso, desde que você não adore essas criaturas, tá? Mas, então, as pessoas podem ser representadas com imagens. A divindade não, tá? As pessoas podem ser representadas com imagens, mas desde que nós não adoremos. A divindade não deve ser representada por imagens, né? Quero convidar os amados irmãos à leitura aqui de Números, capítulo 33, verso 52. Números, capítulo 33, verso 52. Desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra,
destruirei todas as pedras com figuras, e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Aqui, quando Deus havia prometido a terra, né, para o seu povo, e Deus então conduz o seu povo para a terra prometida, a ordem que Deus dá é: não sigam a cultura deles, os costumes deles, não adorem os deuses deles, né? E não façam o que eles fazem. Esta é a orientação que Deus dá. Não é porque todo mundo faz que o cristão, que o povo de Deus deve fazer. Então Deus fala: não façam o que eles façam. Isso é errado. E quando chegar lá, toda a imagem vocês quebram, porque muitas daquelas imagens eram usadas para adoração, eram povos pagãos e que faziam imagens, né, e adoravam aquelas imagens. Então, era para destruir todas. Então, Deus simplesmente, desde o começo, Deus não permite que se use imagem como esses objetos de culto. E a pergunta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para leigos? Não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele não quer que o seu povo seja ensinado por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Irmãos, me corta o coração quando eu leio a pergunta 98. Eu fico indignado com aqueles que professam ser cristãos, que defendem alguns mandamentos e quebram os outros. Eu fico indignado com essas coisas, porque essa questão da imagem é muito imposta pela igreja sobre crianças. Primeiro, que eles tiram as crianças dos cultos. Isso é um erro grave. Não é para tirar as crianças dos cultos. As crianças têm que participar do culto a Deus, desde pequenininho. Tem que participar do culto a Deus. Segundo, que tira as crianças do culto, vão para uma salinha para aprender alguma coisa, e normalmente as meninas, os professores que estão lá, fazem imagens de Cristo, para ensinar sobre Cristo a elas. Estão usando uma mentira, ensinando uma mentira para essas crianças. E aqui diz, quer dizer que não se pode tolerar imagens nas igrejas como livros para leigos, ou seja, nem para instrução, não. Pois não devemos querer ser mais sábios do que Deus. Deus, na sua palavra antiga, no Novo Testamento, fala para não usar essas imagens. E Ele explica como que Ele quer ser conhecido. Pela revelação da sua palavra. Deus é invisível e habita em luzes inacessíveis. Assim que Deus decretou. E Ele decretou ser conhecido através da revelação da sua palavra. Não foi o homem que escolheu isso. Foi assim que Deus decretou que seria. Então nós devemos ensinar isso para os nossos filhos. Olha, não pode ter imagens, porque Deus quer que você confie nele sem vê-lo. Conhecer os fatos, conhecer o que ele revelou, sem vê-lo. Como que Deus definiu que nós deveremos conhecê-lo? Quero convidar os amados irmãos aqui em na carta aos Romanos, capítulo 10. Foi assim que Deus determinou que ele deve ser pregado, ensinado e conhecido pelas pessoas. Não através de falsas imagens que o próprio Deus chama de professores de mentira. Veja aqui, Romanos capítulo 10, versos 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E agora veja aqui que importante o verso 17. E assim a fé vem pela pregação. A fé não vem por ilustrações, não vem por imagens, não vem por desenhos, nem que for coberto de ouro a imagem. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, Deus quer ser conhecido através da pregação e a palavra de Cristo. E também convido os irmãos, na segunda carta de Pedro, capítulo 1,
verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada, note bem, a palavra profética. A palavra profética é a palavra revelada, escrita nas Escrituras. Não uma imagem de algo que a imaginação humana cria, mas algo real que o próprio Deus revelou. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, o que vai trazer luz e vai brilhar como luz no interior, seja da criança, seja do adulto, da pessoa não convertida, da pessoa convertida que Deus vai falar com ela, é a palavra de Deus. É só a palavra de Deus. Então nós não devemos querer ser mais sábios do que Deus. Nós não devemos querer fazer o trabalho de Deus. Quem convence é o Espírito Santo, e Deus determinou que isso seja ensinado às pessoas através da sua palavra. Ninguém tem autorização para mudar o que Deus determinou através da sua palavra. Ninguém tem. Mesmo que as pessoas sejam conhecidas por guardar um mandamento, ela não tem direito de quebrar outro. Então ninguém está autorizado a mudar o que Deus falou. Então, se Deus quisesse ser conhecido por sua imagem, Ele colocaria aí as estrelas desenhando a sua face lá no céu. Ele não quer isso. Ele quer ser conhecido pela palavra que Ele revelou aos profetas, aos apóstolos. Muito sangue foi derramado para que essa palavra chegasse até nós hoje. E isso, negligenciar isso, para querer ajudar Deus e fazer imagens, é o mesmo erro que a igreja cometeu antes da reforma e que precisou ser reformada. Então, nós apelamos para que os líderes sigam as Escrituras, que essas pessoas que dão aulas para crianças, que não ensinem através da mentira, porque a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2, verso 18, diz que as imagens são professores de mentira, e que Deus abençoe as nossas vidas. Quero convidar a Santa Amada Igreja